Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e se cuidando. Em Filosofia esse bimestre, nós vimos o capítulo Olhar para Dentro. Então, foi um capítulo todo voltado para o autoconhecimento e, principalmente, a autoconsciência, ou seja, a consciência de si. Aquilo que você sabe sobre você mesmo, mas, principalmente, a curiosidade que você deve ter sobre a sua pessoa. Para quê? Para você não só descobrir os seus gostos e entender, né, a sua vontade, né? Mas principalmente para você entender como interagir com esse seu eu com as outras pessoas, né? Então, esse autoconhecimento, ele não é uma coisa só para eu usar comigo, né? Um autoconhecimento, eu me conheço, ótimo. Não é só para isso, é inclusive para a sua interação com as pessoas. Porque se você não se conhece, você não pode cobrar isso dos outros, mas pior do que isso, se você não se conhece, fica difícil, inclusive, ter empatia com os outros, ou seja, se colocar no lugar dos outros. Você não conhece nem a si mesmo, que dirá os outros, né? Então, a gente começa aí o dever de casa conhecendo a nós mesmos. E nesse processo, vários filósofos, desde a antiguidade até os dias de hoje, questionam algumas situações nas quais a gente acha que tem plena ciência de quem nós somos, o que queremos, e na verdade a gente descobre que não é bem assim. Nós mudamos de opinião e isso é bom, porque aquele que muda, que tem coragem de mudar de opinião, quer dizer que ele é uma pessoa de amplo pensamento e visão, né? Ou seja, ele não é uma pessoa que tem uma visão, que não muda, que é aquilo e vai ser aquilo eternamente. É bom que a gente mude de opinião quando a gente vê que a nossa opinião não é a melhor. E esse capítulo falou muito sobre isso. Então, a gente vai falar agora sobre alguns filósofos e o que eles disseram sobre esse autoconhecimento e vamos relembrar aí algumas citações da filosofia, mas principalmente alguns termos que vão acompanhar vocês na filosofia ao longo dos estudos. Então, pessoal, a gente começou aí falando sobre a ágora na Grécia Antiga. Então, o que era essa ágora na Grécia Antiga? Era uma praça de comércio, que em Atenas, uma cidade onde existia a política da democracia, as pessoas também utilizavam para discutir política. Então, vocês viram alguns filósofos desse bimestre, né? Que passam essa ideia de autoconhecimento como uma das coisas principais de reflexão do ser humano. E um deles foi o Sócrates. Só lembrando que Sócrates não escreveu nada. Ele falava as coisas, ensinava, tinha várias pessoas que o acompanhavam e foram essas pessoas que escreveram sobre ele. Ele mesmo, Sócrates, não escreveu nenhum livro, nenhuma página. Se escreveu, ninguém encontrou o que ele escreveu, porque escreveram sobre ele, né? E os principais que escreveram sobre ele foram Platão, que era diretamente aluno de Sócrates, e Aristóteles, que era aluno de Platão. E aí, pessoal, vocês veem algumas ideias dessa tríade famosa, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que fala sobre autoconhecimento. Então, a gente começa aí com algumas ideias que o Sócrates dizia aos seus seguidores, né? E uma das principais foi a famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, quando você vai fazer um turismo interior, né, você vai visitar aí os seus pensamentos e sentimentos, você tem uma missão difícil, porque muitas vezes a gente tenta enganar a nós mesmos. Isso é péssimo, mas às vezes a gente faz. E aí a filosofia vai tentar fazer com que a gente faça isso menos ou que a gente não faça isso conosco. Porque o autoconhecimento, ele serve para isso, para a gente entender o que nós podemos melhorar e realizar as coisas para que a gente melhore constantemente, né? Então, quando Sócrates dizia conhece-te a ti mesmo, era para quê? Para que os seus próprios desafios, eles não começassem a ser bloqueados e você não se boicotasse, ou seja, que você não atrasasse as coisas na sua vida, né? Que você possa sempre evoluir. E aí vocês viram outros assuntos, como, por exemplo, a autoconsciência, né? Que é o quê? Eu entender o que eu sou, o que eu quero ser, as minhas vontades, que nem sempre os meus desejos são possíveis ou agradáveis, né? A quem me ama, a quem me valoriza e tudo mais. Então, a gente tem que entender o que nós mesmos queremos para nós,
né, e perseguir aquilo que é positivo na nossa vida. E vocês também viram a diferença entre razão e paixão, né? E também a diferença entre sentimentos e sensações, que eu vou falar agora para vocês. Então, quando a gente fala de sentimento, amor, né, carinho, isso tudo é relativo a sentimento. As sensações são mais sentidas com os nossos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, audição, são os sentidos que a gente traz para as sensações. Sensação de frio, de calor, de dor, né? Então, eu falo, nossa, eu tô com uma sensação de tristeza. Não, você não fala isso. Tristeza é sentimento, né? Eu tô com sensação de amor. Não. Nossa, eu tô com um sentimento de frio. Também não. Né? Então, a gente não mistura essas situações. Por que isso é importante? Para o autoconhecimento. Pera. O que eu tô sentindo aqui é uma sensação ou um sentimento? Porque as sensações, elas geralmente são passageiras. A dor passa, o frio passa, o calor também passa. Os sentimentos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente atrai sentimentos ruins, geralmente eles ficam mais tempo e a gente tem que tentar tirar isso do nosso cotidiano. Nesse processo, a filosofia diz que a autoconsciência, ou seja, a consciência de nós mesmos, nos ajuda nisso, né? Então, se eu penso demais numa situação que me traz tristeza, é hora de eu usar aquilo para quê? Para evoluir e não usar aquilo para me deixar para baixo, né? Então, nesse contexto, é importante a gente saber a diferença das sensações e dos sentimentos, porque os sentimentos são mais duradouros, as sensações são passageiras e muitas vezes a gente sofre por algumas sensações, né, ou alguns sentimentos que a gente consegue sim controlar. Depois vocês viram a diferença com relação à razão e à emoção, né? Então, a consciência, a razão, o raciocínio tem a ver com agir de forma a pensar nas situações de forma não sentimental. Então, se eu vou agir com paixão, ou seja, com sentimento, né? O que a filosofia vai chamar de pathos, com TH, né? É aquilo que nos move, o sentimento que eu tenho por alguém, seja ele bom ou ruim, geralmente me move a fazer ou deixar de fazer algo por alguém. Agora, a razão, mesmo não gostando às vezes de uma pessoa, né, ou tendo tido alguns problemas com um grupo de pessoas, eu consigo fazer algo bom por aquelas pessoas, por quê? Porque aquilo vai ser bom pra mim e eu agi com a razão, foi o raciocínio, não foi o sentimento, e eu consigo lidar com aquilo. Assim como quando eu tenho um sentimento bom por alguma pessoa, mas mesmo assim eu consigo punir essa pessoa, se for o caso, né, se for necessário, por quê? Porque eu agi com a razão e não com o sentimento. E nesse processo vocês viram que às vezes a gente pode entrar em contradição. E nos contradizer é ruim, porque a gente passa uma imagem para os outros que às vezes não é o que nós somos. Então, a gente tem que lembrar que nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, se eu faço mais vezes o bem, eu vou ser vista como uma pessoa boa. O contrário também é verdadeiro. Se eu faço mais coisas más, eu serei vista como uma má pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em contradições, porque pessoas contraditórias não são bem aceitas em sociedade, não são pessoas agradáveis, inclusive. O que é contradição, então? É quando eu digo uma coisa e, ao mesmo tempo, eu digo outra. E teve um filósofo que falou muito sobre esse assunto da contradição. Esse filósofo também viveu na Grécia Antiga, assim como Sócrates, e o nome dele era Parmênides. Parmênides dizia o seguinte: o ser é e o não ser não é. Ou seja, você decide se uma coisa é ou se ela não é, porque se você fala as duas coisas na mesma frase, você se contradiz. E isso é um problema, porque, primeiro, você não consegue organizar ideias, segundo, você é desacreditado pelas pessoas que estão à sua volta, e terceiro, você não consegue chegar a conclusões para resolver problemas. Então, contradizer-se é um problema para a filosofia e para o nosso cotidiano. Então, quando Parmênides diz o ser é e o não ser não é, o que ele está tentando é organizar as ideias para que nós não entremos em contradição. Vocês viram um outro filósofo também, que vai falar sobre momentos que às vezes a gente sente que não nos conhecemos, mas que são momentos normais, algumas crises que o ser humano tem, mas que ele tem que buscar a felicidade de forma positiva. Esse filósofo
era o Spinoza, e ele fala o seguinte: a alegria aumenta a nossa capacidade de ser e agir. Então, você tem que buscar ficar alegre, para você conseguir agir com leveza. Porque quando a gente faz as coisas com raiva ou com tristeza, ou ela fica mal feita, ou você faz uma coisa e aquilo vai ser a lembrança de uma tristeza, né? Então, o Spinoza falava que a gente tem que nos conhecer, saber dos nossos limites e buscar sempre aquilo que nos traz alegria. Para quê? Para a gente construir as coisas de forma mais leve e mais tranquila para nós e para quem fica perto da gente. E por último, pessoal, o último filósofo que vocês estudaram esse bimestre foi o Jean-Paul Sartre, que fala que muitas vezes quando a gente busca saber de nós mesmos, nós temos algumas crises existenciais, que ele chama de existencialismo. Existir não é só estar aqui, né? O ato de existir é quando a gente coloca pra gente uma missão. O que eu quero fazer de bom nesse lugar, chamado mundo? O que eu quero deixar para as pessoas de lembrança? Como elas vão lembrar de mim? Isso gera algumas crises existenciais. Como assim? Quando eu penso, nossa, para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso é uma crise existencial. Quando eu fico pensando, nossa, o que vai acontecer depois que eu morrer? É outra crise existencial, né? Quando eu penso, nossa, o que eu vou ser quando eu crescer além de grande? Né? Minha profissão, todas essas ansiedades podem ser encaixadas no que esse filósofo, o Sartre, diz sobre as crises existenciais. Como a gente foge dessas crises? A gente não foge, a gente enfrenta, né? E aí o Sartre fala o seguinte: você deve, além do autoconhecimento, buscar pessoas que te façam pensar. Se você busca pessoas que só concordam com você, que te acham lindo, maravilhoso e esplendoroso, você tem menos chance de evoluir do que com pessoas mais sinceras. Então, você tem que buscar a evolução não só através do autoconhecimento, mas de pessoas que te façam pensar, né? Então, o Sartre ele acredita que uma das situações que traz pra gente um certo alívio é ter pessoas com quem conversar que nos façam pensar. Só pessoas? Não, às vezes um livro, uma matéria, né? Assim, vou puxar pro meu lado, né, gente? Tá com crise existencial? Vai ler filosofia, né? Vai ler história. É muito legal. Vocês vão perder algumas crises, vão ganhar outras, isso é verdade, mas vão perder um monte de crise existencial e vão ficar mais felizes em alguns momentos. Tirando a parte de guerra, quando você estuda guerra, você fica triste, né? Mas, tirando essas partes, você, além de aprender muito, você vai falar, não, realmente, né? Eu tenho que aprender com isso, eu tenho que fazer diferente desse povo que fez essas maldades e por aí vai. Então, é essa lição que fica aí do terceiro bimestre. Até a próxima aula. Tchau, tchau!